Bem, é possível adaptar esse teste de aderência que a gente viu anteriormente para também os casos em que a variável em questão é contínua. Então vamos ver agora como a gente pode fazer isso. Então, um fabricante de baterias está testando um novo modelo e acredita que a tensão de saída é uma variável aleatória dada por uma distribuição normal. Para verificar essa hipótese, foram selecionadas 100 unidades como amostra, obtendo-se uma média amostral, né, de 5,0479 e um desvio padrão de 0,08754. Deseja-se saber, utilizando o nível de significância de 5%, se tal distribuição é realmente dada por uma normal. Então, aqui a gente tem os 100 valores coletados, né, da tensão. Aqui um gráfico para ter uma ideia da amplitude aqui da variação dos valores. Se for feito um histograma, a gente vai ter uma distribuição desse tipo. Então, não é tão parecida assim com uma normal, mas tem algumas características semelhantes. Então, como eu disse, a gente pode adaptar o método que a gente utilizou anteriormente. A gente vai fazer isso definindo intervalos. Definindo uma quantidade finita de intervalos em que a variável pode assumir valores. Então vamos dividir, nesse caso aqui, em 8 intervalos. E a gente vai estabelecer os limites e amplitude desses intervalos de forma que a distribuição de probabilidade, né, da hipótese atribua a mesma probabilidade para cada intervalo. Então a gente vai assumir que a distribuição é normal, com média 5,04 e desvio padrão 0,08. Então, como é uma variável contínua, uma distribuição normal, ela poderia assumir em princípio qualquer valor real. Então a gente vai ter que definir o primeiro intervalo do tipo aqui de menos infinito até o limite a 1, de maneira que a probabilidade dele seja 1/8 de acordo com essa distribuição normal aqui. Aí depois a gente vai definir o segundo intervalo, né, A1, A2, ou seja, com o extremo inferior desse vai ser igual ao extremo superior desse, também de maneira que a probabilidade do intervalo seja 1/8. Assim por diante até a gente definir 8 intervalos. Então a gente precisa calcular o extremo do primeiro intervalo, de maneira que a probabilidade da variável ser menor que a 1 seja 1/8. Então aqui a gente pode, como a gente está supondo a distribuição normal, a gente pode olhar aqui na tabela. Então a gente concluiria aqui que o valor seria de 4,9472. Então o primeiro intervalo aqui seria de menos infinito até 4,9472. Aí da mesma maneira a gente define os extremos dos demais intervalos. Até o último intervalo aqui, que vai de 5,1486 até mais infinito. Então a gente definiu esses intervalos de maneira que a probabilidade esperada de cada um deles seja 1/8. E depois, com base nas observações aqui, né, com os dados que a gente tem, a gente vai determinar aqui a frequência de cada um desses intervalos. Então,
A gente teve 10 valores lá que caíram nesse primeiro intervalo, 11 valores caíram nesse segundo intervalo e assim por diante. Aí nesse caso, de novo, a gente vai usar o mesmo tipo de hipótese e a mesma estatística de teste. Então a hipótese nula é de que a distribuição vai ser dada por uma normal, com aquela média, aquela variância, e a hipótese alternativa de que a distribuição populacional não é normal. E a estatística de teste aqui vai ser a mesma, vai ser a soma aqui dos quadrados dos desvios sobre a frequência esperada, ao quadrado dividido pela frequência esperada. Então nesse caso a gente tem 8 intervalos, né? E a distribuição normal tem 2 parâmetros, a média e o desvio padrão. Então a gente vai ter um total aqui de K menos P menos 1, ou seja, 5 graus de liberdade. Aí se a gente olhar na tabela, aqui para 5 graus de liberdade, o valor crítico para um nível de significância de 5%, a gente vai achar esse valor de 11,07. E se a gente calcular a nossa estimativa, né, a gente vai somar aqui para os 8 intervalos, o quadrado dos desvios dividido pela frequência esperada, vai dar 9,6. Ou seja, a nossa estimativa de 9,6 vai cair aqui fora da região de rejeição. Então, nesse caso, a gente não rejeitaria a hipótese nula. Então, para esse nível de significância, a gente não rejeita a hipótese nula de que a distribuição é normal, com média, com esta média e com esse desvio padrão.